programa Histórias que Ficam é um programa que está entrando na segunda edição, né? A primeira edição foi há 2 anos atrás. E ele tem um diferencial, quer dizer, é um programa que apoia a produção de filmes documentários, mas mais do que isso, né? Acompanha a realização desses filmes através de laboratórios e de um grupo de consultores que monitora cada uma das etapas de realização desses documentários. Sendo que tem uma questão aí muito importante, que é que esses filmes precisam ser feitos em 1 ano. Um fator que determina toda uma série de decisões que são tomadas para cada um dos projetos que são feitos. Você está muito mais numa discussão sobre cinema do que uma discussão sobre você, sobre o processo de psicanálise, etc. Entende? Especificamente com relação ao documentário brasileiro, eu acho que pela própria dificuldade que o documentário, né, no Brasil teve de captar recursos, né, e de ser reconhecido como cinema, tanto quanto um filme de ficção, né, ele acabou tendo mais possibilidades de experimentar, né, formas de realização no limite da ficção. Então, é um cinema muito vigoroso, é um cinema que deu passos muito importantes em termos de se abrir para novas propostas. Acho que tem uma questão que se coloca, que é da mise-en-scène, que o cinema está se repensando nesse sentido, né? O quanto ele está nesse limite do documentário e da ficção, cada vez se incorpora mais a realidade, a ficção e a ficção à realidade. Tudo torna-se mais ficção, então também talvez o caminho do documentário seja um contraponto a esse universo que nos rodeia, que é tão imagético. O fato é que a gente está lidando com narrativas, a gente está lidando com personagens, a gente está lidando com conflitos, né? E que são conflitos que estão presentes, que estão no mundo, e às vezes a abordagem é mais ou menos documentário. Na verdade, as perguntas que você vai fazer para o seu pai são perguntas que têm a ver com as perguntas que você está fazendo, você e a sua geração. Eu acho que a gente foi, nessa segunda edição, se aprimorando e afinando questões que são absolutamente fundamentais, que é, por exemplo, como num laboratório, um grupo de 4 consultores conseguirem criar uma dinâmica de análise crítica dos projetos que seja cumulativa, ou seja, que a gente entre, claro, num processo de debate e de contradição até mesmo, mas que isso resulte num acúmulo de informações que se somam para que a gente depois conclua algo. Acho que cada vez mais o produtor independente, em função dos vários fundos e editais e da própria lei de obrigatoriedade do Cabo, ela acabou um pouco profissionalizando as pessoas que estão nessa área, o nível dos projetos, portanto, é melhor. Eu acho que a gente também saiu de um lugar que era muito egóico e ensimesmado, de fazermos filmes para nós mesmos, e os projetos estão ganhando uma envergadura maior no sentido de abrangência, de público e de tentar ser mais generoso com esse público. E eu acho que é um pouco isso que a gente também busca no Histórias que Ficam, ou seja, que a gente consiga depois ter filmes que consigam circular e se comunicar o máximo possível.